Neste vídeo, você verá sobre o cadastro de meios de pagamentos no Igor Gestão e aprenderá a configurar os meios de pagamentos para utilizar em lançamentos de vendas, entradas, recebimentos e pagamentos. Para realizar o cadastro de um meio de pagamento, você deve acessar Cadastros, Financeiro, Cadastro de meios de pagamento. E por padrão, o sistema já vem com alguns meios de pagamentos cadastrados, e o usuário pode utilizá-los desta forma ou alterá-los se preciso. Mas antes de mostrar o processo de cadastro, vou explicar sobre cada campo deste cadastro. E aqui na aba geral do cadastro de meios de pagamento, existem os campos Código, que mostra o código do meio de pagamento. O valor deste campo é gerado automaticamente pelo sistema e o usuário não pode alterá-lo. Inativo, uma opção que serve para que o usuário inative o cadastro do meio de pagamento quando a empresa parar de utilizá-lo. Tipo de pagamento, para que o usuário defina se o meio de pagamento é à vista ou a prazo e é de preenchimento obrigatório. Modalidade, para que seja definida a modalidade do meio de pagamento e é de preenchimento obrigatório. Tipo de juros, para que seja definido qual tipo de juros o meio de pagamento deve calcular e é de preenchimento obrigatório. Conta corrente padrão. Aqui pode ser informada a conta corrente que o meio de pagamento está vinculado. E ao clicar na lupa deste campo ou pressionar a tecla espaço, será mostrada a consulta de contas correntes, para que o usuário possa selecionar a conta corrente desejada. Este campo não é de preenchimento obrigatório, e quando ele é preenchido, ao selecionar este meio de pagamento para fazer lançamento de vendas ou entradas, o sistema sugere a conta corrente inserida no meio de pagamento. Tipo fiscal, campo para que seja informado o tipo fiscal do meio de pagamento. Este campo é de preenchimento obrigatório, e ao clicar na lupa deste campo ou pressionar a tecla espaço, será mostrada a consulta dos tipos fiscais de meio de pagamento, para que o usuário possa selecionar o tipo fiscal mais adequado ao meio de pagamento. Nome, campo para que o usuário informe o nome do meio de pagamento e é de preenchimento obrigatório. Plano de pagamento. Este campo não é de preenchimento obrigatório, e a nível de informação, ele pode ser utilizado para descrever os planos de pagamentos que podem ser utilizados com o meio de pagamento no Força de Vendas. Intervalo entre parcelas. Campo para que seja informada a quantidade de dias que o sistema deve considerar para calcular a data de vencimento de uma parcela. Dias primeira parcela. Campo para que seja informada a quantidade de dias que o sistema deve considerar para calcular a data de vencimento da primeira parcela em lançamentos de vendas e entradas. Parcelamento máximo, onde deve ser informada a quantidade máxima de parcelas que o meio de pagamento permitirá. Comissão, onde deve ser informado o percentual de comissão que o meio de pagamento concede em vendas ou recebimentos feitos com ele. Desconto padrão, onde pode ser definido o percentual de desconto padrão que deve ser aplicado quando o meio de pagamento for utilizado para lançar orçamentos. Desconto máximo, onde deve ser definido o percentual de desconto que pode ser aplicado quando o meio de pagamento for utilizado para lançar orçamentos. Acréscimo padrão, onde pode ser definido o percentual de acréscimo padrão que deve ser aplicado quando o meio de pagamento for utilizado para lançar orçamentos. Percentual de juros, onde pode ser definido o percentual de juros que deve ser cobrado por atraso no recebimento das contas. Este campo deve ser maior que zero sempre que o tipo de juros for diferente de nenhum. Percentual de multa. Neste campo, deve ser informado o percentual de multa que deve ser cobrado por atraso no recebimento das contas. Valor mínimo. Campo para que seja determinado o valor mínimo para utilizar o meio de pagamento. Entrada obrigatória. Campo para que seja determinado o percentual para que o sistema calcule o valor
de entrada quando o meio de pagamento for utilizado na tela de venda rápida. Valor mínimo por parcela, onde deve ser informado qual é o valor mínimo que o meio de pagamento aceita em cada parcela de uma venda. E ainda existem as opções: integrar com o módulo de contas a receber, que, quando marcada, faz com que o meio de pagamento seja listado na tela de consultas de meios de pagamento para recebimentos nas telas de vendas, saídas, operações, contas a receber e outras. E quando está desmarcada, o sistema não mostrará o meio de pagamento nessa consulta. Integrar com recebimento de contas, que, quando marcada, faz com que o meio de pagamento seja listado nas telas de recebimento de contas. E quando está desmarcada, o sistema não mostrará o meio de pagamento nessas telas. Integrar com o módulo de contas a pagar, que, quando marcada, faz com que o meio de pagamento seja listado na tela de consultas de meios de pagamento para pagamentos, nas telas de entrada, operações, contas a pagar e outras. E quando está desmarcada, o sistema não mostrará o meio de pagamento nessa consulta. Integrar com pagamento de contas, que, quando marcada, faz com que o meio de pagamento seja listado na tela de pagamento de contas. E quando está desmarcada, o sistema não mostrará o meio de pagamento nessa tela. Baixar automaticamente, que, quando marcada, faz com que a conta a receber ou pagar vinculada ao meio de pagamento seja quitada assim que for gerada. E quando desmarcada, as contas vinculadas ao meio de pagamento ficam em aberto, aguardando que o usuário realize o recebimento ou pagamento das mesmas. E na aba Controle de turno, é onde o usuário pode definir a ordem de preenchimento no fechamento de turno. Ou seja, irá inserir neste campo o número que indica a posição que o meio de pagamento será listado na tela de fechamento de turno. Então, caso informe 1, o meio de pagamento será o primeiro a ser listado. E na aba Integração, existe o grupo PDV, que possui algumas configurações que refletem no processo de emissão de NFCE, sendo elas: imprimir confissão de dívida. Quando esta opção está marcada, sempre que uma NFCE for emitida, a confissão de dívida referente a ela poderá ser impressa. Caso contrário, não terá impressão desse documento. A próxima opção é Movimenta saldo em caixa. Quando esta opção está marcada, as parcelas das NFCEs vinculadas ao meio de pagamento em questão serão somadas ao saldo do turno. Caso contrário, os valores não serão contabilizados no saldo do turno. E ao marcar esta opção, é exibida uma mensagem como a que aparece na tela, que informa que as vendas feitas no PDV com este meio de pagamento movimentarão o saldo em caixa e que esta configuração será válida a partir da próxima sincronização. E ao desmarcar esta opção, é exibida uma mensagem como a que aparece na tela, que informa que as vendas feitas no PDV com este meio de pagamento não mais movimentarão o saldo em caixa e que esta configuração será válida a partir da próxima sincronização. Logo em seguida está a opção Considerar conta corrente do meio de pagamento ao lançar saídas. Quando esta opção está marcada, será considerada a conta corrente do meio de pagamento ao sincronizar as NFCEs para o Igor Gestão. Caso esta opção esteja desmarcada, será considerada a conta corrente vinculada à operação utilizada na emissão da NFCE. E quando esta opção for marcada, o campo Conta Corrente Padrão se torna de preenchimento obrigatório, e se o usuário tentar salvar sem preenchê-lo, acontece o redirecionamento para a aba Geral, com a solicitação de preenchimento do campo Conta Corrente Padrão. Então, é necessário preencher este campo para conseguir salvar o cadastro. E sempre que a opção Considerar conta corrente do meio de pagamento ao lançar saídas estiver marcada na aba Integração e o usuário remover a conta padrão,
será exibida uma mensagem como a que aparece na tela, informando que ao remover a conta corrente, as parcelas das vendas feitas com este meio de pagamento passarão a ser vinculadas à conta corrente padrão da operação. Voltando à aba Integração, no grupo PDV ainda tem a opção Permite troco, que, quando marcada, possibilitará que o usuário informe um valor maior que o da parcela vinculada ao meio de pagamento ao emitir o NFCE, e assim o troco será demonstrado. E na aba Integração também está o grupo Força de Vendas, que possui a opção Sincronizar com forças de vendas. Sempre que esta opção estiver marcada, o meio de pagamento será enviado para o Força de Vendas. Caso contrário, não ocorrerá a sincronização do meio de pagamento. Nesta aba ainda existe o grupo Pix, com a opção Habilitar Pix integrado. Esta opção só fica habilitada se o código do tipo fiscal do meio de pagamento for igual a 17. Caso contrário, ficará desabilitada. E sempre que esta opção for marcada, ao salvar, o sistema valida se as configurações financeiras referentes ao Pix e ao valor mínimo estão preenchidos corretamente. Caso não esteja, é exibida uma mensagem como a que aparece na tela, e o cadastro não é salvo. E por fim, existe aqui o grupo Relatórios, com a opção Integrar valor de vendas ao total a prazo dos relatórios de movimento diário de caixa. Esta opção só fica habilitada se a modalidade do meio de pagamento for igual a prazo, cartão ou cheque, e a opção Baixar automaticamente estiver marcada. E quando ela estiver marcada, o valor das vendas feitas com meio de pagamento será somado ao total a prazo dos relatórios de movimento diário de caixa. Caso contrário, não será somado. Agora que você já conhece os campos que compõem o cadastro do meio de pagamento, vou mostrar como fazer o cadastro básico de um meio de pagamento para utilizar em lançamentos de entradas, vendas, pagamentos e recebimentos. Para isso, você deve clicar em Novo, selecionar o tipo de pagamento e a modalidade. Se necessário, preencha o campo Conta Corrente. No meu exemplo, vou deixar vazio. Preencha o tipo fiscal. Agora informe o nome do meio de pagamento. Agora preencha o intervalo entre parcelas, dias primeira parcela e parcelamento máximo. Configure os demais dados deste bloco. Agora é necessário marcar se o meio de pagamento integra com o módulo de contas a receber e a pagar, e se integra com recebimentos e pagamentos de contas. Então, vou marcar as opções Integrar com o módulo de contas a receber, Integrar com recebimento de contas, Integrar com o módulo de contas a pagar e Integrar com pagamento de contas, para que este meio de pagamento possa ser utilizado em todos os lançamentos. Além disso, pode ser marcada a opção de Baixar automaticamente, que vou deixar desmarcada. Feito isso, é só salvar que o meio de pagamento já poderá ser utilizado nos lançamentos. E no menu da tela de cadastro de meios de pagamento, existe a opção Duplicar meio de pagamento, que pode ser acionada clicando sobre ela ou através da tecla F6. E quando o usuário selecionar esta opção, será mostrada uma mensagem como a que aparece na tela, que informa que o procedimento de duplicação criará um meio de pagamento com as mesmas informações do meio de pagamento que está sendo duplicado, e que o usuário deve lembrar de mudar as informações necessárias após a duplicação ser finalizada. E quando o usuário confirmar, será criado um meio de pagamento em modo de edição, e o usuário deve fazer as alterações necessárias, como mudar o nome do meio de pagamento, para depois salvar. E em relação à exclusão de um meio de pagamento, o usuário só consegue excluí-lo se ele não estiver vinculado a movimentações.
E se o sistema estiver configurado para solicitar senha de gerente para excluir registros, ao clicar em excluir e confirmar, o sistema exibirá a tela de autenticação para que seja informado um usuário com permissão para autorizar a exclusão de registros. E para que o meio de pagamento seja excluído, é necessário informar os dados de um usuário com permissão e clicar em OK. Mas, caso exista o vínculo do meio de pagamento com alguma movimentação, quando o usuário clicar em excluir, confirmar e autenticar, será mostrada uma mensagem como a que aparece na tela, informando que, como o registro já foi utilizado, não é possível excluí-lo. E aqui na tela de cadastro de meios de pagamento, ainda é possível pesquisar pelos meios de pagamento cadastrados. Para isso, basta clicar no botão Pesquisar para que a consulta de meios de pagamento seja exibida. Nesta tela, você pode filtrar por código, nome do meio de pagamento ou modalidade, tanto nos campos de filtros como na busca avançada. Nesta pesquisa, se os meios de pagamento estiverem ativos, eles possuirão a cor preta. Se estiverem inativos, possuirão a cor cinza. Também é importante dizer que é possível emitir relatórios no sistema filtrando pelo meio de pagamento. Este filtro estará disponível em relatórios de vendas, contas a pagar, contas a receber e outros. E esse foi o vídeo sobre o cadastro de meios de pagamentos no Eagle Gestão.